salve, ouvintes do FIAPcast! Esse ano tá acabando e vamos combinar que 2024 foi super agitado no mundo da tecnologia. Teve IAs multimodais, carros autônomos, robôs humanoides, TikTok dando problema nos Estados Unidos e mais um montão de inovações. Só que hoje, ao invés da gente ficar olhando para o passado, nós vamos olhar para o futuro e tentar entender quais são as tendências na tecnologia que podem moldar o ano de 2025. Eu sou o André Davi, host desse podcast, e tô aqui com dois convidados maravilhosos que vão me ajudar nessa missão de descobrir o que vem por aí. Eu tô falando do Camilo Micheleto e da Tamires Adriano. É um prazer ter vocês aqui comigo, e como a minha mãe sempre me ensinou sobre educação, eu vou começar sendo muito educado. Tamires, por favor, se apresenta pra galera e diz quem é você. Olá, pessoal, um prazer imenso estar aqui. Sempre escuto, sempre vejo podcast, então estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Tamires Adriano, eu sou coordenadora aqui na Postec, do curso de Front-End, do curso de Dev Foundations e também de Growth. Sou instrutora na Alura e também sou engenheira de software na Mullet. E sou entusiasta do que vem por aí na tecnologia, né? Sem contar que é uma corredora, né? Eu tento. Sobrou um tempo livre e tá correndo por aí. Camilo, que já esteve com a gente no Decode, mas por favor se apresente para os ouvintes do FIAPcast e conta quem é você. Primeiro, que chique. Muito legal, foi um prazer. Bom, eu sou Camilo, sou desenvolvedor, engenheiro de software há 6, 7 anos, mais focado em front-end. Eu palestro sobre CSS, eu escrevo sobre CSS, eu tweeto sobre CSS. Eu respiro CSS, basicamente, e eu gosto muito, assim, de descobrir coisas sobre performance, sobre design. Sou uma pessoa frustrada ali que não consigo me formar em design, então tô sempre tentando voltar pra esse mundinho maravilhoso de qualquer jeito. E acho que é isso. Olha, foi-se o tempo que quando alguém falava que adora CSS, adora front, passava só pela aparência, né? Cada vez mais a gente tem falado de desempenho, de performance, de como que aquilo vai realmente atender a um produto, mas ouvinte do FIAPcast, não é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai começar com uma brincadeira com vocês dois aqui, com um desafio para ver se vocês estão bem situados no tempo. Se vocês sabem o que rolou em 2024, ou o que na verdade rolou há 20 anos atrás, lá no ano de 2004. Pois é, a nossa produção separou aqui alguns acontecimentos para vocês tentarem adivinhar o que aconteceu quando. E eu já quero começar pegando pesado aqui. Eu quero saber se foi em 2004 ou 2024 que Meninas Malvadas passou no cinema. Ah, essa tá fácil, 2004, poxa. 2004? E agora também, 2024. 2004 e 2024? Sim, opa! Resposta certíssima. Tô vendo que se vocês jogarem dupla... Se vocês jogarem dupla, vocês vão ganhar, então. Porque realmente o filme foi lançado em 2004 e em 2024 teve uma releitura em cima de um musical, uma coisa toda diferente, mas a gente tem aí coisas que vêm e vão. E, por exemplo, eu quero saber se isso aqui é uma coisa que vem ou vai ou já está lá no passado. A Apple anunciando um novo display, uma nova tela. Foi em 2004 ou 2024? Acho que 2004, hein? 2004 é a aposta da Tamires. Vou postar 2024. Só pra ter um conflito aqui. Foi em 2004. Em 2004, a Apple lançou o Cinema Display. Um display aí que custava mais de $3.000, 3.900 quase, mantendo a tradição da Apple de jogar o preço das coisas lá no alto. Claro. E a gente pagar. Ó, essa aqui muito me interessa, hein? Lançamento de um novo smartwatch da Microsoft, a empresa do tio Bill. Foi em 2004 ou será que agora em 2024 a Microsoft andou lançando algum smartwatch? Tem cara de pegadinha. Smartwatch. Mas smartwatch... 2024. 2024. 2024, a aposta de vocês dois, deixa eu checar. Por incrível que pareça, foi em 2004, gente. Olha que doideira. A Microsoft lançou um smartwatch chamado Spot em 2004. Ela já tinha tentado lançar um antes em 94. Só que depois desse de 2004, ela nunca mais lançou. Não deu certo. Acho que o smartwatch da Microsoft foi pro mesmo lugar que o Zune, que era o tocador de MP3 deles. Essa aqui é uma muito boa, hein? Motorola lançando um celular Razr. Em 2004 ou 2024? 2024. 2024? Razer... Pô, acho que... Vou chutar 2004. 2004, falei, quando vocês jogam juntos, vocês ganham tudo. Aconteceu em ambos os anos. Em 2004, a Motorola lançou o V3.
momento aqui Maravilhoso. pra galera que viveu essa época. Fala, nossa, era meu Nostalgia. sonho de consumo. Sonho de consumo. Nunca tive um, mas sempre invejei dos meus amigos. Sim, sim. Em 2024, ela relançou uma versão repaginada desse modelo, inclusive mantendo os custos bem baixos. E a gente fez essa brincadeira aqui muito mais porque a partir de agora a gente vai começar a pensar em futuro. E vocês sabem muito bem, como profissionais da tecnologia, que existe esse movimento cíclico, né, dentro da tecnologia. Às vezes coisas que a gente estabelece em um momento são esquecidas e ignoradas, até muitos anos depois a gente falar, olha que solução maravilhosa. Por exemplo, o Wall Street Journal tá falando de um fenômeno chamado rebuttonization. Eu acho ótima essa palavra. A rebutonização, que é o quê? A volta dos botões. Então a gente deixar os dispositivos que a gente usa com menos telas touchscreen e com mais botões de funcionalidade. Isso é uma tendência que tem acontecido em devices diversos, em carros. Meu carro tem um botãozinho lá para travar a porta que eu adoro, eu acho aquela coisa mais fofa do mundo. Por que eu tô levantando essa bola? Porque eu queria saber de vocês. Tem alguma outra tecnologia ou alguma outra abordagem que vocês viram que voltou a ficar em alta e antes não estava tanto? Algo que voltou ao nosso convívio e está sendo tratado como uma coisa meio atual? Como nova. Cara, acho que câmera analógica... Antes era mais coisa de robista, né? Tipo, tinha câmera Nossa. digital e a galera falava, não, porque câmera analógica, ela é de plástico, inclusive, que quando bate o calor distorce a imagem, faz umas Isso. distorções e tal. Eu tenho visto que tá voltando, tenho visto uma galera mais jovem do que eu, até na minha empresa que trabalha comigo, comprando câmera analógica pra ter os filmes, pra ter toda essa textura e tal. Caraca, inclusive a Kodak teve que aumentar a produção de filme, porque tá tendo essa demanda mesmo. E a galera tá curtindo. Cara, você me lembrou de uma, mas antes deixa a Tamires falar pra eu não sair atropelando. Sim, eu O vi que você também. lembra aí? Eu vi do retorno da Polaroid, né? Que também é uma máquina que seria. A gente tá tão avançado, né? E eles deram uma retornada. Claro que eles deram uma repaginada nela, mas já vi pessoas Mas, baby. utilizando. É isso. exatamente. E eu acho que essa palavra rebutinação, né? Acho Isso. muito difícil de falar. Mas eu achei legal. Até a Apple entrou nessa tendência de colocar mais um botãozinho ali, né? Porque agora o iPhone 16, não sei se vocês viram, ele tá com um botão a mais pra você ajustar a câmera. Isso. Então, assim, até a Apple tá tá voltando nessa tendência de que acho que tudo touch não tá tão legal, né? Acho que as pessoas estão com saudade. Tem uma questão nostálgica, né? A gente pode até falar um pouquinho mais sobre outras coisas que estão voltando por nostalgia, mas eu acho que tem muito essa parte de dá uma saudadezinha de outros tempos, sabe? Pô, e vocês dois que são super de web, a gente sabe, assim, uma questão de acessibilidade que fala muito é você só ter uma tela que acaba dependendo muito da pessoa desenvolvedora colocar ali os elementos de acessibilidade, mas ter um botão, você poder ter ali uma textura, Ajuda. um braille. Mas com o que o Camilo falou, eu lembrei também que tá rolando uma volta das câmeras digitais, Cybershot, essas coisas. Os adolescentes estão redescobrindo e estão curtindo ter um dispositivo que não é um celular, que é uma coisa única. E aí eu queria saber de vocês se vocês acreditam que essa é uma tendência que deve continuar aí pro próximo ano, pro futuro. Eu sei que é um exercício difícil a gente fazer, né? Quase uma futurologia. Mas se essa tendência de resgatar o passado, vocês enxergam que ela deve continuar existindo dentro da nossa área, dentro da tecnologia? Eu acredito que sim. Eu, inclusive, vi também uma reportagem esses dias que estão sendo vendidos telefones que só são capazes de fazer ligações e mandar SMS. Não sei se vocês viram isso. São os dumb phones, né? Exatamente. Dumb phones era o que a gente tinha, né, antigamente, mas agora ele foi considerado dumb phones. E eu acho que sim, é uma tendência, até porque para toda essa questão das pessoas que querem se desligar um pouquinho, e a gente tá com um computador ali, a gente tá sendo achado o tempo inteiro, a gente não tem mais a gente não tem mais sossego, né? O tempo inteiro a gente tá recebendo notícia, a gente tá sendo bombardeado de informação. Então eu acho que sim, acho que essa tendência mais minimalista, mais de ficar mais reservado, de talvez... Eu vejo que a nova geração, eu tenho muito contato com a nova geração, eles se expõem muito menos, talvez, do Nas que uma redes, geração... né? Nas redes sociais mesmo. Minhas filhas não têm foto no perfil delas, elas não postam foto, elas não gostam de postar foto, brigam comigo, inclusive, quando eu posto foto delas. Por isso que eu não posto tanto. Eu enxergo, sim, essa tendência de resgatar essa coisa mais
afastada, sabe, do que a gente tinha no passado. Nossa, esse é um bom ponto que eu não tinha considerado quando eu fiz a pergunta pra vocês, que a gente tem esse movimento social acontecendo também, de as pessoas estarem meio de saco cheio da tecnologia, né? Tem também uma tendência estética, né? Eu vejo muitas pessoas jovens que não têm esse senso de nostalgia, porque não existiam na época que esses gadgets foram criados, mas tem movimentos estéticos como o Y2K, que é dos anos 2000, que traz toda essa questão tanto dos gadgets, quanto da moda, quanto das texturas dessa época, para pessoas que nunca sequer acessaram essa época. Então, acho que além do movimento pensando na privacidade, pensando, às vezes, na praticidade, a gente também tem um movimento estético que está associado, talvez. Isso é verdade, porque direto tô andando na rua agora, eu vejo um pessoal e falo, meu, essa roupa existia na minha época. Sim, exatamente. Eu usei essa roupa na escola, ou alguma coisa assim. E falando, eu tô fazendo esse exercício com vocês, assim, da gente falar do futuro, porque é bem a época do ano onde começam a aparecer algumas previsões pro próximo ano, e que as pessoas que estão buscando migrar de área, ou iniciar um novo curso, uma faculdade, sei lá, começam a ir atrás desses guias para saber para onde eu vou. E o Fórum Econômico Mundial fez aí uma previsão de que até 2027, mais da metade das profissões do futuro vão estar relacionadas com TI. Algo que a gente imaginava, mas olha o que eles trazem aqui. Especialista em IA e Machine Learning, especialista em transformação digital, analista e cientista de dados, engenheiros de fintech e de robótica e analistas de business intelligence. Pelo que vocês observaram desse ano e das tendências que vocês veem nas próprias empresas onde vocês atuam hoje, essa lista parece fazer sentido? São coisas que vocês têm escutado? Eu acho que faz sentido com a crescente das verticais de dados, machine learning, inteligência artificial. Eu acho que faz sentido isso aparecer na lista cotado como profissão do futuro, mas dando uma olhada nos dados, a gente entende aonde está esse futuro e de quem é esse futuro. Então, essas listas cotadas como profissões foram pesquisas feitas num ecossistema de empresas específico, mas quando você olha mais perto, elas também são profissões que elas estão localizadas demograficamente em lugares específicos, né? Então, por exemplo, Estados Unidos e Europa como epicentro dessas mudanças, de algumas dessas mudanças. Então, eu acho bastante bacana quando a gente tem esse panorama geral, mas, por outro lado, eu entendo que, tipo, isso pode mudar de acordo com as necessidades demográficas, da infraestrutura do país, etc. Que até levanta um ponto de estratégia, né? Pra quem quer fazer essa migração de carreira, não é apontar numa carreira e seguir reto. Você tem que analisar, fazer ali um caminho. Você também acha que essas carreiras aqui devem bombar no futuro, Tamires? Sim, eu acredito que elas devam bombar, mas eu sempre falo, eu converso muito com pessoas que estão pensando em fazer migração de carreira, né? Eu fiz migração de carreira depois de um tempo, e uma preocupação que eu tenho muito é com esses hypes que as pessoas criam, né? Então tem hype de inteligência artificial, então a gente escuta coisas absurdas, as pessoas têm previsões hollywoodianas que a gente sabe que não vai ser desse jeito, a gente teme, mentira, brincadeira, a gente acredita, né, que não vai ser desse jeito. Então eu acho que eu acredito sim que vão ser profissões, que as profissões do futuro, elas vão estar ligadas com tecnologia, mas ainda é muito novo, a gente ainda não tem muita noção do que vai acontecer. Eu vi uma profissão totalmente inusitada, que é analista de ética de inteligência artificial. Nossa senhora! Que é uma previsão que pode ver. Então, assim, eu acho que para quem tá querendo migrar, para quem tá querendo ir para a área, eu acho que tem que focar no básico, que é estudar programação, estudar linguagem de programação, pegar uma linguagem e entender aquilo que a gente estava conversando até nos bastidores, né? Entender de como que acontecem as coisas por debaixo dos panos, o que é internet. Criar uma estrutura, exatamente, né? Pra você poder debater esses tópicos. E não ficar muito no hype de, nossa, não, mas eu preciso... Talvez essas profissões nem sejam criadas, são tudo previsões, né? Mas, Tamires, te ouvindo falar isso, aí eu penso num outro desafio, assim, numa outra dificuldade. Porque realmente, a pessoa que vai entrar na área ou que vai migrar, acho que é um caminho muito bom que vocês estão apontando, tanto da estratégia quanto de começar pelo básico. Mas eu fico pensando no desafio da gente que já está inserido na área de tecnologia. Porque a gente sabe que existe uma cobrança nos ambientes, mas existe uma cobrança nossa mesmo, de eu preciso me atualizar. Se a galera tá falando agora de inteligência artificial, eu preciso começar a puxar isso pros meus códigos. Se a galera tá falando de sei lá o quê, eu preciso trazer. Como que a pessoa que tá dentro da área de tecnologia não vai fazer pra ela não se perder, sabe? Pra ela não cair nesse oceano e ficar sem saber pra onde ir. Como a gente pode continuar aprendendo, mas sem se perder, sem se afogar? É uma ótima pergunta, inclusive. Eu acho que você acabou até respondendo ela na sua pergunta aqui. É trazer para o seu dia a dia. Não você parar o que você está fazendo para você estudar uma coisa que você não sabe ainda o que vai acontecer. Cada hora acontece uma coisa diferente, cada hora a gente tem uma notícia diferente, cada hora tem um novo modelo para testar. E eu acho que tudo tem que ser testado, acho que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Só que
nosso desafio é continuar fazendo o que a gente já está fazendo, continuar estudando o que a gente está estudando. Eu sou apaixonada por front-end. Eu não vou parar de estudar front-end, eu quero entender o que aconteceu no Angular 19, quais foram as modificações. Eu não vou deixar de estudar. Eu vou estudar inteligência artificial. Eu acho que, nesse caso, a gente precisa trazer um acúmulo de coisas, né? A gente trazer mais coisas. Mas a gente não precisa, a gente não pode deixar de fazer o nosso. Que é como pessoa desenvolvedora continuar se atualizando na sua área, né? No meu caso, no front-end. Isso até linka com o negócio que o Camilo falou logo no começo, que você falou, eu tinha uma frustração por não ter estudado design, e arrebento lá no CSS, no front e tal. Isso. Você vê dessa forma que a Tamiris falou também, de um acúmulo de experiências e não necessariamente virar a chave? Eu concordo demais e eu acredito também que as empresas, quando você está dentro de uma empresa, você vê que elas não se movimentam só de acordo com macro tendências. Então, aconteceu um hype, é muito melhor, é muito mais barato, beleza. Mas existem barreiras de negócio, barreiras de produto, barreiras de compliance, barreiras de segurança. Tudo isso se envolve no mercado. Não é à toa que muita gente vai entrar no mercado olhando o último do último do último para trabalhar com Java 8, com Angular 12, exatamente. para trabalhar com Node 10. Não é assim que funciona dentro do mercado. Então, para quem tá já trabalhando na área, é interessante olhar de uma ótica de produto para ver se faz sentido trazer isso como uma melhoria, mas olhar também para o ecossistema, não só do nicho que você tá, mas no geral. É aquela questão que até às vezes polêmica, apesar de você estar empregado ou empregada, tá sempre procurando emprego, procurando o que tá ao redor, mas também para ter noção dessa granularidade de macro tendências e micro tendências que vem acontecendo no mercado tech. Pô, concordo demais, mas eu tenho que admitir que eu tô segurando o riso aqui, que você falou do Java 8. É a mais plena verdade. Um Java legadinho ali ajuda a gente a pagar boleto, que é uma maravilha. E no meio dessas discussões todas sobre tecnologia nova, a IA vai fazer isso, o carro autônomo vai fazer aquilo, tá rolando também uma preocupação grande com o ecossistema do planeta, com a ecologia. Eu sempre gosto de puxar esse termo, porque a gente falava isso quando eu era criança, mas que hoje a gente entende como sustentabilidade. Porque o MIT previu que até 2030 os data centers, se continuarem no ritmo que estão hoje, podem consumir até 1/5 da energia elétrica produzida no mundo. Só os data centers, galera. A gente não tá falando de alimentar uma cidade, não. Só onde tem computador processando dado. E tem acontecido essa preocupação. O Brasil, ele é uma potência em energia limpa, mas a gente sabe que a demanda tem aumentado muito. E eu queria demais saber, é uma coisa que te preocupa? É uma coisa que tá nas suas considerações, Camilo, que é um apaixonado por tecnologia, como a gente também é? Essa questão, qual que é o impacto ambiental que isso aqui vai ter? Ou para onde a gente está caminhando? Acho que me preocupa, é uma das coisas que mais me preocupa, na verdade, porque nessa questão de data center, tanto inteligência artificial, generativa, cripto e cloud computing, eles gastam muita energia. Então, eles gastam mais ou menos 2% do gasto de energia mundial é referente a esse tipo de processamento que acontece em data centers. Hoje a gente tem, não vou lembrar do número, acho que é 8 mil, não sei. Mas os data centers que existem, que estão rodando hoje, eles gastam energia equivalente à Suécia. Nossa. E a previsão é que daqui a 2 ou 4 anos eles vão gastar energia relativa à Holanda, por exemplo. Então é um pequeno país. Isso tende a crescer. As empresas tentam trazer a contrapartida de energia verde, o que eu acho difícil para um data center, porque energia solar precisa de sol, energia eólica precisa de vento, e essas coisas elas ocorrem de forma natural, e o data center precisa ter energia o tempo todo. Tem a questão da água para o resfriamento. Então, citando o caso da Google, por exemplo, que fechou um data center em Santiago, porque eles estavam usando a água de um local e de repente a galera ficou sem água lá. Então, eles tiveram que fechar o data center por esse tipo de questão. Então, como a gente pensa em eficiência energética para esses casos, às vezes alocar recursos mais eficientes como energia eólica e solar, ou ele não vai ser aderido completamente, necessitando de combustível fóssil, ou ele vai utilizar recursos desse tipo, desse gênero, recursos verdes, que seriam alocados em outros lugares, como, por exemplo, hospitais, cidades, escolas. Então, é uma questão bem difícil. É difícil até pra gente educar as pessoas, por exemplo, quando você gera um gatinho ali por IA, você também está consumindo energia. Quando você gera um prompt que você seria capaz de escrever o resultado dele, você também está consumindo energia. Acaba sendo um desafio para todos nós, né, Tamiris? Sim, eu acho que sim, mas eu acho que é meio que um caminho sem volta, porque você não consegue... a gente precisa de meios para tentar reverter isso, mas você não consegue mais viver sem isso. Então, você não consegue falar para a pessoa, ó, tenta não gerar tanto prompt aí, porque você está gastando energia. Isso não
a gente não foi educado assim. Talvez seja uma coisa que a gente possa começar a pensar agora, começar a educar, pensar em racionamento de... A gente já viveu, né? A gente que é um pouquinho mais da década ali dos anos 80, 90, a gente teve aquela coisa de racionamento de energia, tal, de água. Talvez seja uma coisa que a gente possa começar a pensar antes das coisas ficarem piores, né? Mas eu acho que é muito difícil, vai ser um trabalho de educação muito pesado, assim, porque as pessoas não pensam nisso. E eu vejo muito, às vezes, surgirem soluções tecnológicas até para mitigar esses problemas. Vamos usar sistemas de IoT para monitorar melhor, enfim, trocar de um sistema para o outro quando tem o sol abundante, tem o vento e tal. Ou mesmo gerar um gêmeo digital para você não precisar criar o produto inteiro e poder testar. Você acha que é um caminho essas alternativas tecnológicas? Eu acho que é um caminho, mas como eu falei, para mim ainda falta muito isso ser divulgado mais, sabe? Falta educação. Falta muito isso na educação, sabe? Acho que as pessoas elas não têm noção do que é um data center, de quanto que um data center... Esses números que vocês falaram hoje aqui não é uma coisa que todas as pessoas que trabalham com tecnologia têm acesso o tempo inteiro, sabe? As pessoas que estão entrando na faculdade, as pessoas que estão entrando no ensino tecnológico, isso não é uma pauta. E é até difícil colocar isso em pauta, porque a gente tem o problema das fake news ou da desinformação, né? Por exemplo, tem aqui um dado do Gartner que até 2028, 50% das empresas vão ter que desenvolver práticas para combater desinformação. Olha que louco, a gente não está falando de vírus, a gente não está falando de práticas de segurança, estamos falando de desinformação. E quando a gente fala de desinformação, isso impacta não só a tecnologia, mas também impacta a vida das pessoas. Como que chega na nossa área esse problema de desinformação? Como ele se manifesta nos nossos círculos? O que você consegue observar? Pensando de forma mais abrangente a área da tecnologia, eu lembro da Audrey Tang, que ela é ministra digital de Taiwan, uma mulher trans, inclusive, na época do Covid. Na época do Covid era bombardeado de desinformação e Taiwan conseguiu contornar isso, além da estratégia lá com as fronteiras, que eles adotaram muito cedo, assim, que eles souberam do primeiro boato de Covid. Claro que, né, houve ali uma questão política, mas eles tinham um tempo de atuação para remoção e também publicação de contra-respostas para fake news, para coisas desse gênero, de 15 minutos. 15 minutos? Então, o governo todo se mobilizou para que houvesse esse tempo de resposta, entendendo que a disseminação dessas informações ela é extremamente rápida. Então, beleza, a gente desmentiu uma informação, uma fake news. Só que as milhares ou centenas de milhares de pessoas não vão desver isso mais. Isso já foi multiplicado em outras redes, outros meios. Então, é uma questão, pelo menos pensando em tecnologia, é uma questão de plataforma. Eu acho que a gente tem que pedir regulamentação e regularização dessas plataformas na hora de gerir esses conteúdos. E é uma questão também de educação. Por exemplo, minha mãe, ela não sabe discernir se como é que é o nome da fruta? Se uma maçã com formato de cachorro é realmente uma maçã com formato de cachorro. Ela fala, ai, que lindo, nossa, a natureza é perfeita, né? E a gente até dá risada, mas é tão comum, né? Sim. É cada vez mais comum essa dificuldade. E eu fico até pensando, alguns momentos atrás o Camilo falou sobre ter uma visão de produto das coisas. Eu tenho visto algumas empresas, em nome dos seus produtos, já divulgarem essa contra-informação, essa informação correta. Olha, se você receber uma mensagem falando que é da gente, não é da gente. O nosso aplicativo já funciona desse jeito, não daquele outro. Sim. Você acha que é um caminho suficiente para a gente atacar um problema de cibersegurança, de informação falsa e de manter as pessoas usando corretamente os nossos produtos? Sim, eu acredito que sim. Acho que agora todo mundo que for... todas as pessoas que trabalham, né, com informação e que precisam que as pessoas entendam quais são as informações verdadeiras, elas já precisam se precaver em quais informações falsas podem vir em relação ao seu produto. Então, eu acho que sim, é uma baita de uma estratégia. Eu acho que deve ser cansativo, porque é algo que não existia há um tempo atrás. A gente não precisava lidar com tanta fake news, a gente não precisava lidar com tanta desinformação. Então, é uma coisa super nova. E eu acho que realmente é necessário a gente se preparar dessa maneira que você falou. A gente, quais são as possibilidades de notícias falsas que podem vir em relação ao meu produto? Então, já vamos nos precaver e já vamos responder antes de sermos perguntados. Porque foi o que o Camilo falou, né? As pessoas, elas veem aquela informação, principalmente quando a gente está trabalhando com produto, e é muito difícil você desmentir aquilo. Gente, se você perguntar para qualquer pessoa que nasceu nos anos 80 como eu, mais ou menos... As pessoas ainda acham que o hambúrguer do McDonald's era feito de minhoca. Não é? Que a salsicha é feita de jornal. Exatamente. Então, assim, isso foi uma desinformação
tão disseminada por tanto tempo que por mais que você saiba que não, que foi provado que não, você fica... Não, mas tem Será que certeza? não é? Você come olhando, tem certeza? Será? Gente, eu tô achando demais, porque eu tô recapitulando tudo que a gente conversou até agora, e não é que eu quero puxar a sardinha pra instituição de ensino, pra FIAP, mas me parece que boa parte do que a gente discutiu aqui, o como se preparar para as tendências do futuro é estudar. Vai descobrir o que que é, não vai às cegas, não vai sem tatear antes. E eu estudar, eu não tô falando nem de estudo formal só, é de vai colocar as caras para obter informação do que tem no mundo. Afinal de contas, por mais que a gente fique dizendo, olha, eu queria que a informação viesse certinha, bonitinha, não vai ser assim. A gente precisa fazer esse movimento ativo de ir lá buscar. E pensando nesse movimento ativo, eu queria fazer uma última pergunta aqui para vocês dois, matadora, que é, de 2023 para cá, só se fala em IA. IA generativa, para lá, para cá, IA de vídeo, de voz, de texto. Na verdade, é uma pergunta que eu vou transformar em duas. Duas perguntas. Primeira, para que vocês têm usado, de fato, inteligência artificial, se é que estão usando? Segunda, o que vocês esperam dela para 2025? Vou inverter a brincadeira. Tamires, para que vocês têm usado? Nossa, eu uso bastante no meu dia a dia. Eu uso pra me ajudar com a agenda. Eu tenho muitas tarefas durante a semana, então às vezes eu quero encaixar rotina de treino, por exemplo. Eu jogo tudo lá, me ajuda bastante. Eu tenho um chatbot que eu criei pra mim, um robozinho no ChatGPT mesmo, que ele me ajuda com dieta, ele é super sarcástico. Então às vezes eu coloco o que eu fiz assim, ele me dá umas broncas. Eu ajudo pra ensinar minhas filhas, porque tem muita coisa que eu não lembro, como se ensina, né? Principalmente matéria de... Minha filha tá no 6º ano, então matemática do 6º ano é uma coisa que eu não lembro. Não lembro como que ensina. Então eu peço para que me explique como se eu fosse uma criança de 12 anos para conseguir, né, ajudar minha filha. Uso no trabalho, gosto muito de falar sobre inteligência artificial. Totalmente integrado. Eu sou super pró inteligência artificial, eu sou otimista em relação à inteligência artificial. Eu gosto, eu ensino as pessoas a utilizarem, eu ensinei minha mãe a utilizar. Que legal. Minha mãe, ela usa a inteligência. Ela, mãe, olha, filha, eu coloquei naquele site lá que você me mostrou e tal. E assim, eu sou muito entusiasta de inteligência artificial e eu tenho previsões muito otimistas. Eu acho que ela veio para melhorar a nossa vida, para deixar rotinas que a gente tinha, que eram muito mais manuais, deixar elas mais rápidas, para aumentar a nossa produtividade. A minha produtividade aumentou muito com a inteligência artificial. Eu acho que eu consigo fazer muito mais coisa. Eu estudo muito melhor com a inteligência artificial. Claro que tem toda a questão de você ter muito cuidado com o que o Gemini te responde, que o ChatGPT te responde, a gente tem que buscar as fontes e tal, mas me ajuda bastante na minha rotina. E como eu falei, eu sou muito otimista, eu acho que 2025 vai ser um ano mais legal ainda, vai aparecer coisas mais divertidas, porque eu acho super divertido tudo que aparece. Então eu sou super, mega otimista em relação a isso. Light side da força eu aqui, adoro. total. Camilo, você tem usado pra alguma coisa e o que você tem feito? Meu Deus, eu vou ser o Dark Side da força, não acredito. Mãe, desculpa. Cara, eu uso pouco até, eu uso mais pra, às vezes, quando eu não conheço uma codebase, por exemplo, eu tava dando uma olhada no código-fonte do Chromium pra fazer uma palestra sobre CSS e semântica no HTML. E aí eu precisei que ele descrevesse alguns aspectos da codebase, então eu copiava e colava código, pra ele me explicar do ponto de vista dele, pra eu entender as keywords que eu ia pesquisar, porque eu não tava familiarizado com isso. Perfeito. Então, é muito bom pra ele te trazer em suma, e às vezes até palavras que você não conhece, formas que você não saberia de formular essas perguntas novas. Sobre previsão para 2025, eu vi que a gente tem uma regulamentação ali transitando a respeito de inteligência artificial. Eu prevejo que ainda haverá espaço para lobby de grandes empresas para elas se posicionarem melhor em relação ao potencial risco das suas aplicações. Eu entendo que essa questão da produção verde, ela tá emergente, não só nos data centers, mas no crescimento das LLM. Ouvi falar de soluções que elas colocam lá dentro do seu próprio computador, que pode chacoalhar o mercado aí para AI as a service, né? Sim. Então a gente tem os nossos próprios arquivos, elas podem vir até embeddadas já no próprio computador, e isso meio que pode dar uma chacoalhada no mercado, pode dar uma chacoalhada nas precificações, e pode chacoalhar alguns negócios que estão muito baseados nisso. E acho que, por último, em relação a essa regulação, 2025 ao ano pré-2026, que é o pré-eleições,
Então eu fico um pouco preocupado com essa questão que a gente falou da desinformação, de fake news. Do que isso vai continuar gerando, Exatamente. Né? Eu não achei tão promissor como a regulamentação, ela abordou isso, principalmente porque não há uma obrigação de tudo que é gerado por inteligência artificial ser completamente rastreável. A pessoa produzir um vídeo ou alguma foto, alguma coisa que ela não é verdadeira, eu preciso saber quem foi e aonde foi que foi produzido. Perfeito. Então, eu acho que é uma questão que ela pode vir a ser endereçada, eu acho isso maravilhoso que se fosse. Olha, você tem que retirar as desculpas que você pediu pra sua mãe, porque você definitivamente não tá no dark side. Você tá no grey side, você tá que nem a Soca. Eu tô ficando muito nerd aqui nesse papo, gente. Porque é isso, a gente entender, né, muito bem os aspectos positivos, os aspectos negativos, e entender que isso, como a própria Tamires falou, já tá nas nossas vidas, então a gente precisa encontrar formas de lidar. Eu confesso que eu tenho usado bastante assim, e tenho evitado usar em algumas situações onde eu percebo que seria só um capricho da minha parte. Puxa, eu posso procurar essa mesma imagem feita por um artista, numa base que eu já pago, eu posso seguir outros caminhos, mas é legal como cada um de nós vai encontrando esses caminhos. E por falar em caminhos, eu fico muito feliz que os caminhos de vocês dois tenham levado vocês hoje até esse estúdio, porque foi um prazer ter vocês aqui no Fiapcast, com a gente vislumbrando o que vem pela frente, refletindo também um pouquinho sobre o que já existe até hoje. Tamires, te agradeço demais pela sua presença aqui. Eu que agradeço, adorei, eu adoro falar sobre inteligência artificial, adoro falar de tecnologia, então foi um prazer enorme. E a gente adora te ouvir falar sobre tudo isso. E Camilo, mais uma vez eu te agradeço, cara, pela sua presença aqui, ajudando a gente a refletir sobre a tecnologia como um todo. Muito obrigado. Pô, curti demais, aprendi muito com vocês, adoro bater papo, inclusive principalmente esse, então pra mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso e eu vou dizer mais, esse ano foi maravilhoso. Foi maravilhoso pra gente aqui produzindo e fazendo o Fiapcast para te ajudar a entender o mundo da tecnologia e o que tem por trás dos bastidores. 2025 com certeza vai trazer muitas novidades, mas tem uma coisa de 2024 que eu quero que dure pelo ano que vem inteiro, que é a sua audiência e a sua presença aqui em todos os Fiapcasts. Então já sabe, pega esse episódio de final de ano, o link dele e manda para um amigo ou para uma amiga que se interessam por tecnologia. Já avalia a gente no Spotify de presente de Natal, porque em 2025 vai ter muito mais Fiapcast.